Oi, pessoal! Bem-vindos ao OusaCast, o nosso podcast diário de marketing, e que a gente promete te ensinar um pouquinho de marketing todos os dias em menos de 7 minutos. Meu nome é Isabela e a gente tem um Instagram que chama @ousariamkt, então vão lá seguir porque ajudam bastante. E agora, pessoal, a gente tem uma novidade esse mês de dezembro, porque a gente vai ter podcasts tanto em formato de áudio no Spotify e também no YouTube em formato de vídeo para quem é mais visual. Então eu espero que vocês gostem. Oi, pessoal! Bem-vindos a esse episódio maravilhoso desse podcast que te ensina marketing em menos de 7 minutos. E hoje a gente vai estar falando, como vocês já devem ter visto no título, sobre uma dicotomia, uma dúvida ali de vários produtores de conteúdos diferentes, que é o fato de, Isa, eu devo apostar em carrosséis ou em Reels para fazer o meu conteúdo? E bom, pessoal, o que eu quero trazer para vocês aqui nesse episódio é que, independente do que eu falar, vocês precisam fazer testes, porque para mim o marketing é muito sobre individualidade e também testes. Então eu até chamo minha rede social lá, que é OusariaMkt, para quem quiser seguir, de meu laboratório particular. Porque lá, pessoal, eu vou testar sem ter medo, sabe? Eu testo conteúdos, tem alguns que não vão viralizar, outros que vão, e aí você vai testando, porque é aquele negócio, se você investir tudo em uma única coisa, a chance de você estar perdendo algumas coisas que você nem sabe é muito grande. Então eu sempre vou influenciar vocês a tentar todos os formatos de conteúdo até você achar o seu. Mas também, nesse podcast, eu quero sempre trazer informações para vocês relevantes, então eu vou trazer aqui alguns casos, né, de sucesso que eu tive dentro da minha gestão ali de social media, dentro até do meu Instagram, mas também eu quero complementar a minha visão com o próprio CEO do Instagram, falando alguns dados, né, sobre os carrosséis e também alguns estudos. Então eu quero trazer aqui informações para que vocês saiam desse podcast um pouco mais direcionados no que vão fazer para os próximos passos do marketing de vocês, beleza? Então, pessoal, começando com tudo, né, eu acho que a gente precisa entender um pouco da história do Instagram e por que que o carrossel hoje não é o principal foco dele. Mas se você entrou no marketing digital 2 anos atrás, você não deve ter acompanhado, mas muitas marcas, né, elas apostaram muito nesse carrossel, então era até difícil competir, tá, com os designs que as pessoas faziam para esse carrossel, porque eram designs assim, usando o Photoshop, eram umas coisas assim muito loucas, era um design realmente muito bons. Então, o mundo do carrossel ali, até para o social media, ele era pautado mais em cima, né? Você não conseguia fazer muitos tipos de carrosséis no Canva, tinha que usar o Photoshop. Então, a gente passou por esse momento até que chega 2020 e o TikTok, ele muda um pouco o formato de consumo das pessoas. Então, antes, algo que era mais estático e nem tinha vídeo, acabou se tornando somente isso o que os consumidores costumiam. Até porque, pessoal, o carrossel, ele vem muito de um afastamento com o seu público, né? Se você faz um carrossel muito cheio de elementos ali que não conectam, que não geram a questão da humanização no seu perfil, acaba trazendo mais um afastamento do que uma conexão com o seu cliente. E é muito mais fácil você se sentir conectado, por exemplo, quando você está olhando, por exemplo, um vídeo, eu falando, o meu áudio, entendeu? É muito mais fácil isso. Então, o TikTok percebeu esse formato e apostou tudo nisso, em vídeos rápidos, né, humanos ali, que a pessoa não precisava de muita edição, e acabou se tornando um fenômeno em 2020. Então, a partir desse ano, a gente teve uma mudança ali de dinâmica até dos social medias, de como as marcas ali se comunicavam seu produto. Então, hoje eu diria assim que hoje no Instagram e no TikTok, né, 70% de todos os dados consumidos são vídeos. Então, a gente tem realmente uma tendência maior para o Reels por conta que o comportamento do consumidor dentro das redes sociais mudaram. Mas aí vocês devem estar se perguntando, será que isso é justificativa para a gente parar de falar sobre o carrossel? Pessoal, eu acho que não. Por tudo que eu analisei e também analisando as frases, né, as falas do CEO do Instagram, que controla basicamente o algoritmo do Instagram, eu acredito que a gente não deve colocar todo o nosso foco no Reels e esquecer completamente o carrossel. Então, eu acredito que a gente deva tentar testar um pouco o carrossel dentro da nossa marca, entender ali, analisar métricas, analisar resultados, para que a gente também não descarte logo de cara uma questão assim que às vezes pode ter sucesso na nossa marca. Eu vou começar dando um exemplo da minha. Pessoal, é o seguinte, a minha marca, eu tenho agora, acredito que uns 6 mil seguidores,
E aí, eu fiz um carrossel, mas um carrossel, assim, super humano, super humano. Não quis ensinar nada, não quis colocar dicas, só quis colocar ali as minhas conquistas do ano. Eu fiz esse carrossel e aí, em 3 horas, eu tive um resultado bem maior do que os últimos 10 reels que eu postei. Então, eu atingi quase 5.000 pessoas, né? A maioria deles não seguidores, e é exatamente isso que a gente busca em um post, né? Alcançar realmente fora da nossa bolha ali de seguidores. O que aconteceu também foi que eu notei uma taxa de engajamento altíssima. Então, pessoal, é muito engraçado quando a gente olha assim na prática para comparar. O carrossel realmente, para o meu público, funcionou muito mais do que, por exemplo, os 10 últimos Reels que eu fiz. Então, é uma coisa muito particular, mas você deve saber usar o carrossel também. Eu acho que quanto mais humano você souber, melhor. Existem também algumas diquinhas, uns hacks assim de viralização, não gosto de chamar muito assim, mas é que são facilitadores para que alcance mais pessoas. Um exemplo muito bom desses, tá, pessoal, é que agora, não sei se vocês repararam, mas em dezembro de 2024, quando você tá lá rolando o Reels, tem alguns momentos que o próprio Reels, ele te indica alguns carrosséis. E para você ser indicado, você tem que colocar dentro do carrossel uma música em alta, porque aí ele vai entender que é um conteúdo relevante e vai jogar ali para a página do Reels. Então isso é muito importante. E aí a gente vai também para o que o CEO do Instagram ele disse. E pessoal, o CEO do Instagram falou assim: ele fez um vídeo recentemente, dezembro de 2024, porque tudo pode mudar em 2025, mas ele fez um vídeo falando que basicamente o carrossel não é para ser ignorado. E também, pessoal, ele fala que quando você está lá no feed olhando as fotos, né, de todas as pessoas, o seu carrossel, se a pessoa ela não arrasta o carrossel, aquele carrossel ele tem chance de aparecer de novo para ela com a segunda página. E a pessoa atualizar aquele feed, pode aparecer de novo para ela, aumentando assim o número da retenção dessa pessoa dentro do post e também do engajamento, das visualizações. Então ele fala que o carrossel, além de agora aparecer no Reels, também pode aparecer várias vezes para a pessoa o mesmo carrossel, só que das páginas diferentes, porque se a pessoa não arrastou para o lado, o Instagram, o algoritmo do Instagram vai entender que ela não viu ainda aquelas outras páginas que existem no carrossel. Então, por isso que ele vai indicar o seu conteúdo de novo. Pelo menos são as palavras, né, do CEO do Instagram. Então, pessoal, resumindo aqui tudo que eu falei, é isso. Minha experiência particular do marketing deu super certo eu fazer um carrossel. Agora, na sua pode não dar. Eu sugiro você testar, você fazer ali da sua rede social um laboratório particular. Entenda as palavras do CEO, né, também, que é super importante. Eu apostaria ali no meu planejamento 70% de conteúdos fazendo Reels, tá? Do jeito que as pessoas gostam de consumir hoje, mas também colocaria ali 30% dos meus esforços em carrosséis. Até porque é um jeito até mais fácil de fazer, né? Se você for uma pessoa tímida, você não precisa se expor nos Reels, né? Você pode optar por esse outro tipo de estilo, mas é isso. Teste, né? E veja se faz sentido para sua marca ou não. E é isso, pessoal. Espero vocês no próximo episódio.